Olá, telespectador, internauta da TV da Transparência. Estamos começando o nosso primeiro bloco de notícias desta terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2025, e a gente começa mostrando para você a capa do jornal Folha de São Paulo. E o destaque da edição de hoje da Folha é o avião que capotou lá em Toronto, Canadá. E a foto está aqui no alto da capa, mostrando esta cena inusitada. Avião capota ao pousar em Toronto, fica de ponta cabeça e deixa 15 feridos. A aeronave da Delta Airlines, após acidente no aeroporto de Pearson, de Toronto, no Canadá. As 80 pessoas que estavam a bordo foram retiradas, 2 em estado grave. A manchete da Folha é sobre o clima, é o calor intenso, é o mesmo assunto hoje, manchete, daqui a pouco a gente vai ver no jornal O Globo. Calor intenso leva o Rio de Janeiro a emitir alerta inédito. E São Paulo bate recorde de temperatura do verão. As altas temperaturas levaram a Prefeitura do Rio de Janeiro a acionar o alerta nível 4 de calor pela primeira vez desde a entrada em vigor do protocolo municipal para clima extremo em junho do ano passado. Este nível é atingido quando a cidade registra 40 graus Celsius a 44 graus Celsius por ao menos 3 dias consecutivos. A máxima ontem chegou a 41,3 graus, só uma pausa aqui na leitura, o Jornal o Globo traz uma foto registrando 46 graus. Mas diz a Folha de São Paulo, a máxima ontem chegou a 41,3 graus e a expectativa é de novo recorde hoje. Entre as medidas previstas está a abertura de pontos de resfriamento, áreas refrigeradas ou com sombras. O protocolo estabelece a distribuição de água na cidade e, em casos de necessidade, autoriza a Prefeitura a cancelar eventos de médio e grande porte. A onda de calor no Rio faz parte de fenômeno que causa recordes de temperatura pelo país. A cidade de São Paulo, por exemplo, registrou ontem o dia mais quente do verão, com máxima de 34 graus Celsius, diz o Instituto Nacional de Meteorologia. O cenário foi o mesmo em todo o estado. Em Iguape, litoral sul, termômetros marcaram 40 graus Celsius. Na área internacional, a chamada de capa diz que os europeus debatem e Estados Unidos e Rússia iniciam diálogo sem a presença da Ucrânia. Líderes europeus não foram além de meras declarações em cúpula sobre a guerra da Ucrânia ontem, enquanto os Estados Unidos e a Rússia iniciam diálogo para encerrar o conflito, mas sem incluir Kiev, que é a capital sede do governo ucraniano. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky voltou a rejeitar a imposição de um acordo de paz ante a pressão de seu homólogo americano Donald Trump. Aqui no Brasil, lá em São Paulo, mais precisamente no município de Taboão da Serra, a polícia afirma
que ataque a ex-prefeito de Taboão foi forjado. O atentado a tiros contra José Aprígio da Silva, do Podemos, na campanha eleitoral do ano passado, foi forjado, diz a polícia. O irmão dele está preso. O então prefeito, na época, de Taboão da Serra, interior de São Paulo, buscava a reeleição, mas perdeu no segundo turno de votação. Segundo as autoridades policiais, não há provas de que Aprígio, ferido no ombro, sabia do plano. A defesa do prefeito, do ex-prefeito, diz que ele é inocente. Na área de esportes, João Fonseca, precoce e surpreso. O tenista, que estreia hoje no Rio Open, diz que não esperava resultados tão cedos. No caderno de veículos, a chamada de capa é para uma usina na Alemanha, da montadora BMW, que recicla 10 mil veículos por ano. Outra chamada de capa é sobre a violência em São Paulo. Idosa é agredida e mordida no dedo em assalto em São Paulo. Uma mulher de 67 anos foi agredida a chutes e mordida em um assalto no sábado na zona oeste de São Paulo. Imagens de câmera de segurança registraram a ação de dois ladrões em moto. Um deles mordeu o dedo da vítima para arrancar sua aliança, pois ela não tinha celular e nem tinha dinheiro. Os criminosos fugiram ao perceber a presença de um vigia. E a Folha de São Paulo traz na sua capa uma foto desta senhora jogada ao chão pelos assaltantes. Na área de política, a Folha registra uma declaração de ontem do presidente da República, Lula, quando disse que a Petrobras não é culpada por preços altos dos combustíveis. O presidente Lula afirmou que o povo precisa aprender a saber quem xingar pelas altas da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Disse que o consumidor está sendo assaltado por intermediários, isto é, por atravessadores, e defendeu que a Petrobras venda diesel direto para grandes consumidores. São Sebastião tem famílias em áreas de tragédia desde 2022. 2 anos após chuva deixar 64 mortos na cidade, ainda há moradores em áreas afetadas, em áreas de risco. Parte dos atingidos foi transferida para conjunto habitacional e bairro passa por obras. Na Argentina, Justiça investigará o presidente Javier Milei após elogio a uma empresa de criptomoeda. O presidente argentino será investigado por ter divulgado uma criptomoeda que logo depois sofreu desvalorização de 95%. O escândalo fez a bolsa do país cair, a bolsa de valores cai 5,58%. Agora na Itália, Vaticano, Roma, quadro clínico do Papa Francisco é complexo, afirma Vaticano. No caderno ilustrado de hoje, a matéria é para a estreia do filme Setembro 5. Esse filme também
está na relação dos concorrentes ao Oscar, que é um retrato do jornalismo. É um filme sobre o ataque em Munique, em 1972, durante as Olimpíadas. É crível, segundo aqui a Folha, mas imperfeito ao mostrar a profissão de jornalista. Ainda no Caderno Ilustrado, sobre filme, o crítico Raul Artuso escreve: "Ainda estou aqui, é sintoma de cinema carente." Agora vamos para a capa do jornal O Estado de São Paulo, o Estadão. E o Estadão também traz no alto da capa um avião de ponta cabeça. Veja aqui as rodas dele, o trem de pouso, como se chama, para cima. Avião da Delta capota durante pouso no Canadá e 19 ficam feridos. Acidente com o avião Bombardier CRJ-900, operado pela Endeavour Air, subsidiária da Delta Airlines, procedente de Minneapolis, nos Estados Unidos, ocorreu no aeroporto de Toronto. 80 pessoas estavam a bordo e 19 ficaram feridas. 3 das 19 em estado grave. No Caderno de Cultura do Estadão, a matéria principal é sobre Alice Ferraz, releituras do cantor já falecido Michael Jackson. Xenia França apresentará suas reinterpretações de grandes sucessos do astro, informa a coluna de estreia da Alice Ferraz. Met Gala em Paris. Brasileira apresentará América Latina em evento. Brasil no Oscar. O grupo de WhatsApp dos brasileiros com direito a voto. E também tem, no Caderno 2, uma entrevista com Ralph Macchio. O ator conta que topou a série Cobra Kid. E esse ator americano, ele era muito conhecido na juventude, na adolescência, que passava muito aqui o Karate Kid. Tem uma série de filmes com ele. E agora, ele já adulto, topou a fazer um novo filme sobre essa série que fez muito sucesso. Karate Kid na Rede Globo. A manchete do Estado de São Paulo de hoje é sobre a fala do presidente Lula. Derivados de petróleo. É uma matéria do Caderno Economia e Negócios. Lula culpa intermediário e fala em venda direta de combustível. Diz o texto da manchete. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que a Petrobras venda diesel, gasolina e gás diretamente a grandes consumidores, como forma de baixar os preços. Antes dos combustíveis, Lula já tinha defendido o boicote a produtos caros em supermercados. Lula disse que a gasolina sai da Petrobras a R$ 3,04 o litro e é vendida nas bombas a R$ 6,49 o litro. Pelo sistema em vigor, os combustíveis passam por redes de distribuidoras e depois pelos postos de combustíveis até chegar ao cliente final. Abre aspas.
O povo é assaltado e a fama fica nas costas do governo. Fecha aspas, afirmou Lula no lançamento de licitação para a compra de novos navios para a Transpetro. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, disse que a empresa está pisando no acelerador com projetos na indústria naval e no refino. Mesmo com reajustes, os preços da gasolina e do diesel estão abaixo dos praticados no mercado internacional, segundo os importadores do produto. Outra frase em destaque aqui na capa do Estadão, frase dita pelo presidente Lula, abre aspas, é importante informar a população, para o povo saber quem xingar na hora que aumenta, fecha aspas, aumenta o preço dos combustíveis. Sobre o assunto, uma matéria correlata dizendo que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vê inflação relativamente normal. Para o ministro da Fazenda, índice em torno de 4 a 5% está relativamente dentro da normalidade, apesar de a meta da inflação do Banco Central ser no máximo 3% ao ano. Decisões partidárias. A direção nacional do PT retira a regra que limitava reeleição interna e estimulava renovação na sigla. Exercício de mais 3 mandatos eletivos foi liberado. Eleição direta para a escolha de direção do partido foi aprovada. Portanto, quem tem mais de 3 mandatos pode agora disputar um 4º mandato na presidência nacional do PT. Argentina, Justiça investigará a participação do presidente Javier Milei na fraude de uma empresa que vende criptomoeda. A empresa Libra entrou em colapso após lançamento e afetou cerca de 75 mil pessoas que perderam mais de 286 milhões de dólares e perderam porque foram na onda do presidente. O presidente incentivou que as pessoas comprassem criptomoedas, logo depois recuou e quando recuou era tarde demais. A empresa Libra teve uma queda de 95% e o prejuízo para 75 mil pessoas foi de 286 milhões de dólares. Por isso que a Justiça Argentina vai investigar a conduta do presidente. Urbanismo em São Paulo. Venda irregular de moradia social rende multa e ameaça isenções. 6 construtoras foram multadas sob suspeita de uso irregular de benefícios que deveriam promover a habitação social em São Paulo. Elas são suspeitas de, após obter as isenções, vender unidades a moradores de classe média e classe alta em bairros como Pinheiros e Vila Romana. O Ministério Público que agora suspender o incentivo. Agora, na área internacional, é sobre a saúde do Papa.
Internado há 4 dias, o Papa Francisco tem infecção polimicrobiana e quadro complexo. A infecção no trato respiratório levará o Papa Francisco, de 88 anos de idade, a mais tempo no hospital e troca nos remédios. Clima no Rio de Janeiro. Rio entra em alerta por causa do calor. São Paulo teve a maior temperatura do ano. O Rio de Janeiro atingiu o nível +4 para a temperatura entre 40 a 44 graus Celsius. São Paulo ontem chegou a 34,9 graus Celsius e o calor vai continuar. Agora vamos para a capa. Falando em Rio de Janeiro, vamos para o jornal Globo, que é do Rio de Janeiro. E no alto da capa, o jornal Globo traz uma chamada para uma matéria importante para a saúde da mulher. É uma entrevista de página inteira com a atriz Mariana Rios e sobre mulheres que têm dificuldade de engravidar. Diz assim: maternidade. Mariana Rios relata seu processo para engravidar após um aborto espontâneo, cria um site de apoio a outras mulheres que têm dificuldades para engravidar. No alto da capa do Globo, o tema é o clima, a onda de calor que está fazendo no Rio de Janeiro. Diz assim a legenda destas fotos: calor recorde e desigual. Olha aqui o relógio marcando 47 graus Celsius lá no Rio de Janeiro. A maior temperatura já registrada no Rio desde 2014, quando no Rio de Janeiro os termômetros marcavam 44 graus Celsius. Ontem, o relógio aqui registrando 47. Levou a Prefeitura do Rio a decretar alerta 4, um nível abaixo do máximo. Em São Paulo, com influência da área verde, pode haver diferença de até 10 graus Celsius entre um bairro e outro no mesmo dia. Por exemplo, nessa foto aqui de cima, você não vê como diz aqui no Ceará, um pé de pau, um pé de planta. Nessa foto aqui de baixo, olha aqui como o bairro é todo arborizado, as ruas. Pois de um bairro desse para outro, numa mesma cidade, a diferença de temperatura pode ser de 10 graus. 10 graus a menor para o bairro que é arborizado, que tem plantas, diferente desse outro bairro aqui em São Paulo, que não tem um pé de planta. E diz assim ainda: com onda de calorão pelo país, nem mesmo à noite dá alívio. A manchete de hoje do jornal Globo é uma matéria exclusiva, é uma apuração exclusiva do jornal, é sobre os penduricalhos. Os penduricalhos, finalmente chegou a manchete do jornal e diz assim: torneiras abertas. O Poder Judiciário pagou quase 7 bilhões de reais em vencimentos, dinheiro, fora do teto
do salário do vencimento do servidor público federal, esses 7 bilhões somente no ano passado de 2024. Diz o texto da manchete: o Poder Judiciário pagou um total de 6,7 bilhões de reais no ano passado em vencimentos excedentes do teto salarial do funcionalismo público, revela levantamento do jornalista do Globo, o Dimitrios Dantas. As verbas incluem benefícios e indenizações que não entram na conta rubricas comuns a outros servidores e na iniciativa privada, como os auxílios moradia, saúde e alimentação. Apenas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais foi responsável por 953 milhões de reais pagos fora do teto a 1.597 magistrados. O tribunal afirmou que os valores estão amparados na legislação em vigor, quer dizer, estão dentro da lei, são legais. E o teto hoje, limite por mês para pagar a um servidor público no Brasil é de R$ 46 mil mensais. Na área de política, Lula aposta em isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês e distribuição de gás de cozinha para reverter crise de sua popularidade. Com piores índices de aprovação em seus mandatos, ele está no terceiro, o presidente mira medidas econômicas voltadas à baixa renda e que terão impacto fiscal. Na área internacional, a União Europeia reage e diz que Donald Trump não pode excluir a Ucrânia das tratativas de paz com a Rússia. Em reunião de emergência convocada por Macron, presidente da França, líderes fazem pressão contra o plano de Trump para a guerra entre Ucrânia e Rússia. Hoje, o secretário de Estado dos Estados Unidos e o chanceler russo se encontram. Na Itália, com infecção respiratória, Papa Francisco tem quadro de saúde complexo, mas estável. Com infecção nas vias respiratórias, Francisco deve seguir internado por mais dias em Roma. O boletim médico falou em quadro clínico complicado. Na área de economia, prévia do PIB, do Produto Interno Bruto, aponta alta de 3,8% em 2024, com retração no mês de dezembro passado. O índice de atividade econômica mediu o crescimento no ano, com queda de 0,7% no último mês. Dado oficial sai no mês de março. Argentina, Justiça vai investigar Javier Milei, o presidente, por escândalo de criptomoeda. O líder argentino enfrenta crise após divulgar uma empresa de criptomoeda, a Libra, que colapsou logo depois, dando prejuízo a quem seguiu sua dica. E o presidente mandou comprar criptomoeda. E o prejuízo, 75 mil pessoas foram na onda e tiveram prejuízo de milhões de dólares. Esportes.
João Fonseca, novo xodó do esporte nacional, do tênis, estreia hoje no Rio Open. Vitória inédita em torneio argentino e escalada no ranking mundial impulsionam disparada de seguidores do tenista que tem apenas 18 anos. Rio de Janeiro, capital. Câmara de Vereadores deve votar até junho uma força armada municipal no Rio de Janeiro. Proposta entregue ontem pelo prefeito Eduardo Paes não prevê uso de câmeras nas fardas dos agentes. O avião que capotou é chamada lá embaixo da capa do jornal Globo. Susto na pista em Toronto. Um avião da Delta capotou ao pousar na pista coberta de gelo. Os 80 passageiros a bordo foram resgatados. Segundo o Estadão, 19 foram feridos e dos 19, 3 com maior gravidade. Segundo o caderno, um caderno de cultura e entretenimento do Globo, traz hoje uma matéria com o cantor Pedro Luiz, e ele que fala sobre a fase adolescente e apaixonada em disco e livro. Criador do chamado monobloco ou monoblobo, que completa 25 anos, arrastando multidões, não só no carnaval. A artista fala do novo álbum de temática romântica, sem perder espaço para críticas à realidade do Rio de Janeiro. Ele disse nesta entrevista: está hostil, né? Disse o compositor carioca. O Jornal Globo também traz uma homenagem póstuma ao ator Carlos Miranda, ele que viveu o eterno vigilante rodoviário, herói do primeiro seriado da TV brasileira. E nessa época ainda não existia televisão a cores, ainda era em preto e branco. Primeiro seriado da TV brasileira, Vigilante Rodoviário. E ontem o ator Carlos Miranda faleceu. Agora vamos para Brasília, Distrito Federal, capital da República. E pelo segundo dia, o Correio Brasiliense traz como manchete a problemática da venda ilegal de vale transporte lá em Brasília. Rápido e ilegal. Os chamados valeiros são as pessoas que vendem vale transporte ilegalmente lá na rodoviária de Brasília. É um tipo cambista. Os valeiros adquirem cartões de usuários com gratuidade e vendem passagens nas filas da rodoviária. O comprador paga mais barato, embarca e depois devolve o vale ao golpista. GDF, Governo do Distrito Federal, ampliará biometria para frear a ação dos valeiros. Capotagem no gelo. 15 pessoas ficaram feridas, 3 delas em estado grave, em um acidente no aeroporto internacional de Toronto, no Canadá. Durante a aterrissagem, o avião tombou na pista. O governo do Distrito Federal enviou para o Palácio do Planalto um pedido de reajuste para
a área de segurança pública do DF. O governador Ibanez Rocha, ele que é do MDB, assinou ontem o pedido de aumento salarial para policiais civis, policiais militares e Corpo de Bombeiros, com a correção de 30% em média. A proposta será avaliada pelo governo federal antes de ser enviada ao Congresso Nacional. A correção salarial, caso seja aprovada, será paga em 2 etapas este ano de 2025 e a outra etapa no próximo ano de 2026. É bom que se diga que quem paga essa área de segurança lá no DF é o governo federal, é o Tesouro Nacional, não é o governo do Distrito Federal. E o pedido de 30% é para que o Tesouro pague esse reajuste, que deverá antes passar pela aprovação do Congresso Nacional. Gasolina cara, Lula explica em evento na Petrobras, isso foi lá no Rio de Janeiro. O presidente diz que preço alto do combustível é culpa dos distribuidores, das empresas distribuidoras e não da estatal, da Petrobras. Abre aspas. O povo é assaltado pelo intermediário, pelo atravessador, disse Lula. Donos de postos de combustíveis dizem que os impostos encarecem o produto na bomba para o consumidor. Mediunidade à luz da ciência. Pesquisa identifica possíveis padrões genéticos associados à mediunidade. Alguns genes podem estar associados à maior permeabilidade do filtro cerebral. Uma matéria muito afeita ao espiritismo. Área internacional. Paz distante na Ucrânia. Presidente Zelensky diz que não assinará acordo que afete o destino do seu país. Diplomacias russa e americana se reúnem hoje na Arábia Saudita. Papa Francisco, quadro de saúde do Papa é complexo. João Fonseca, o herói do tênis, nos braços do povo. João Fonseca estreia hoje no Rio Open, depois de chegada apoteótica ao evento com a escolta e treino diante de multidão no Jockey Club do Rio de Janeiro. Educar para prevenir. No podcast do Correio, o presidente do Fonavide, Francisco Matos, ressaltou que a participação dos homens é fundamental para o combate à violência contra as mulheres. Outro podcast do Correio Brasiliense, agora na área da saúde. Censo, quer dizer, pesquisa, traça perfil da saúde. Secretária do Ministério da Saúde, a Isabel Pinto, disse ao CB.Poder que o objetivo é conhecer as características dos profissionais e qualificar as equipes. Agora vamos mostrar para os senhores e as senhoras a capa do jornal cearense O Povo. E o jornal O Povo traz como manchete um assunto que abalou ontem o sertão central cearense, mais especificamente a cidade de Quixaramubim, e não só Quixaramubim, como também o Ceará, e essa notícia de violência
também se tornou um assunto nacional. Latrocínio em Quixeramobim. Jovem de 20 anos, assassinada, é enterrada sob forte comoção. E o jornal Povo mandou uma equipe a Quixeramobim. Esta foto é do repórter fotográfico Francisco Fontinelli, que foi ontem a Quixeramobim, aqui a foto, acompanhar o velório da estudante Nathani Alves. Velório da estudante Nathani Alves reuniu uma multidão no centro da cidade. Diz assim o texto da manchete. Os 3 suspeitos do homicídio têm prisão preventiva decretada. Já foram presos. A estudante Nathani Alves, de apenas 20 anos, foi morta a pedradas. Antes, ela foi sequestrada. Ela estava dentro do carro dela. Ao sair da igreja, ela era evangélica, e os 3 entraram no carro, raptaram esta moça e a mataram a pedradas no domingo, após ser sequestrada dentro do próprio carro. Uma comoção lá na cidade ontem de Quixeramobim. Esse assunto foi até ontem aqui no nosso primeiro bloco de notícias, nos comentários do jornalista Edson Silva. Reportagem de hoje do Jornal Povo é sobre popularidade em baixa. Qual a chance de Lula se recuperar? É o assunto tratado nesta reportagem de hoje do Jornal Povo. Na área de economia, é dizendo que os ovos estão subindo de preço. Aumento da demanda pressiona preços e o produto apresenta uma elevação de preço de 1,45%. A foto aqui é do Papa Francisco, de cabeça baixa, dizendo que o Papa Francisco, o Vaticano, atualiza quadro clínico e diz que o Papa está com a saúde estável, passou a febre, pelo menos. No caderno Vida e Arte, a matéria principal e a destaque da capa do jornal Povo é dizendo que o filme Conclave, falando em Papa, o filme Conclave, indicado ao Oscar, debate falhas, crenças e articulações religiosas. O filme Conclave, ele mostra os bastidores da escolha de um Papa, as brigas internas no Vaticano entre os cardeais para quem escolher para dirigir essa religião que é uma das maiores do mundo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. E o Papa é a pessoa que comanda, é o representante. Os católicos acreditam que o Papa é o representante de São Pedro, que é o fundador da Igreja Católica. E o filme Conclave, vale a pena assistir, mostra, claro que é uma ficção, mas mostra um pouco dos bastidores da escolha de um Papa lá dentro do Vaticano, em Roma. Agora vamos para a capa do jornal Valor Econômico. E no alto da capa, 3 chamadas. A primeira é para uma empresa, a Raízen. Ela que é a empresa Raízen, ela é distribuidora de combustíveis, que é criticada, foi criticada ontem, não só ela, mas todas as distribuidoras de combustíveis, pelo presidente Lula. O presidente Lula, como a gente viu, diz que o consumidor
que compra gasolina, o diesel e o gás veicular, o etanol, está sendo assaltado pelas empresas distribuidoras e pediu que a Petrobras venda o produto diretamente a grandes consumidores. E a Raízen, empresa, tem prejuízo de 2,5 bilhões de reais de outubro a dezembro do ano passado. Ciclo que não comporta dividendos, diz o Rafael Bergman, que é o CEO da empresa. Jurisprudência. STJ, o Superior Tribunal de Justiça, reconhece fraude à execução em doação de imóvel a familiar, mesmo sem penhora registrada na matrícula em cartório. Papa Francisco é chamada de capa do Valor Econômico. Internado desde a sexta-feira passada, dia 14, o pontífice tem situação clínica complexa em razão de infecção respiratória. A manchete de hoje do Valor Econômico diz: consumo começa ano mais fraco e indústria tenta novos repasses de preços ao varejo. O retrato aqui desta senhora na capa é para falar de receita para enfrentar as tarifas. Decana entre os economistas de uma universidade norte-americana e ex-economista-chefe do Banco Mundial e ex-número 2 do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, a Anne Kruger, disse ao Valor Econômico que o melhor que os parceiros comerciais dos Estados Unidos podem fazer é não reagir à ofensiva do presidente Donald Trump com mais tarifas. Disse ela, você nunca conseguir retirá-las quando o caos acabar. Diz também, acho que o melhor a fazer é confiar no mercado e manter a estabilidade macroeconômica, deixando que a taxa de câmbio faça o trabalho. Essa é a orientação desta decana economista, ex-chefe do Banco Mundial. Outra matéria, indústria puxa alta do emprego formal. Aumento dos juros deve reduzir o ímpeto. Lula reclama que leva fama por reajuste de combustíveis. A Petrobras e o governo levam a fama quando é preciso reajustar preços dos combustíveis, disse ontem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo ele, a gasolina e o diesel são vendidos nas bombas pelo dobro do valor praticado pelas refinarias da estatal. Lula defendeu que a Petrobras tome atitude e venda combustível diretamente para os grandes consumidores. Justiça Argentina investigará o presidente Javier Milei sobre criptomoedas. A Justiça definiu a juíza Maria Servini para conduzir a investigação sobre o escândalo de criptomoedas envolvendo o presidente Javier Milei, acusado de promover uma moeda virtual, uma empresa de moeda virtual chamada Libras, que provocou milhões de dólares em perdas para 75 mil investidores que foram na orientação do presidente da República Argentina. Depois de apresentar para os senhores e as senhoras, nas páginas internas, Edson, da Folha de São Paulo, são abordados dois assuntos na edição de hoje. Primeiro, emendas individuais são campo fértil para o toma lá da cá. Folha mostra
que 110 parlamentares concentram esse modelo de envio de verba para municípios de prefeitos aliados. É preciso mais transparência e conter o montante do orçamento abocanhado pelo Congresso. Segundo assunto tratado em editorial pela Folha, impopularidade pode aumentar irresponsabilidade fiscal. Menor taxa de aprovação de Lula na pesquisa do Instituto Datafolha poderá, no pior cenário, incentivar a gastança promovida pelo governo que levou à alta do dólar e da inflação, com impactos severos sobre a população mais pobre. Nas páginas de política da Folha de São Paulo, primeira matéria, Lula faz pressão política para governo federal interferir em empresas e órgãos públicos. Antes de criticar o lenga-lenga no IBAMA sobre a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas, o presidente mirou o Banco Central, a Petrobras e a Vale do Rio Doce. PT Nacional muda estatuto em reunião tensa, libera a reeleição de seus dirigentes sem limites e dificulta renovação dentro do partido. Decisão beneficia parlamentares e dirigentes que já tenham 3 mandatos consecutivos e opositores petistas ameaçam judicializar essa decisão. E essa decisão foi tomada ontem, numa reunião nacional do diretório do partido. 60 foi o número de votos que aprovaram a mudança no estatuto que permitirá a reeleição de parlamentares e dirigentes partidários do PT para a direção do partido. 27 petistas votaram contra a mudança. A maioria venceu. Em São Paulo, o governador Tarcísio critica o governo Lula e exalta Bolsonaro para a eleição de 2026, apesar do ex-presidente da República estar inelegível até 2030. Diz uma frase aqui do governador de São Paulo, ele que é do Partido Republicanos, é o número 10. Nossa esperança é a maior liderança da direita, que vai voltar e ser o nosso presidente da República, que é Bolsonaro, disse o governador Tarcísio de Freitas. Ele tem esperança que Jair Bolsonaro, volte a ser elegível e participe das eleições do próximo ano para presidente da República. Outra matéria, queda de popularidade. Petista Lula está isolado e se esforça para perder próximo pleito, diz o advogado Cacai, próximo do PT, objeto agora há pouco do comentário do Edson Silva. PGR, Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, reafirma a acusação a policiais militares do Distrito Federal pela falta de prevenção aos ataques do dia 8 de janeiro de 2023. E defesa diz que o órgão ignorou evidência feita pela Polícia Federal. Advogados de policiais afirmam também
entre outros pontos, que Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, desconsiderou hierarquia da polícia. Hierarquia, eles estão dizendo que eles foram mandados, eles obedeceram ordens. Então, se obedeceram ordens, eles não são os responsáveis diretos. Tem que procurar os chefes, os comandantes. Cúpula da Câmara Federal quer ampliar poder sobre as comissões temáticas. Por quê? Porque agora as comissões temáticas, elas podem indicar emendas ao orçamento. E agora está uma disputa danada para ser presidente de comissão técnica na Câmara Federal. E nesse momento, agora nesses dias, internamente está uma disputa para quem vai presidir as comissões técnicas da Câmara Federal. Os colegiados seriam presididos por nome indicado por líderes, os líderes partidários, e não mais por votação. Por quê? De olho, porque quem vai presidir uma comissão vai ter muito poder para indicar dinheiro do orçamento para os seus colégios eleitorais. 30 é o número de comissões fixas que são instaladas anualmente na Câmara dos Deputados. Isso são as fixas. Tem ainda as especiais, temporárias, especiais. Aí cabe ao presidente, à mesa diretora, definir. Mas 30 são fixas, segundo o regimento interno da Casa. 11,5 bilhões de reais é o volume de verbas destinadas a emendas parlamentares ao orçamento neste ano. É a previsão. O orçamento não foi aprovado ainda, mas já está contido no orçamento, já está contida esta previsão que o Congresso, deputados e senadores, vão ter direito de mandar para os seus colégios eleitorais, estados e prefeituras, 11,5 bilhões de reais em dinheiro, em emendas. E essas emendas, na maioria delas, elas são impositivas, são obrigatórias. O governo tem que soltar o dinheiro. Sob expectativa por denúncia contra Bolsonaro, denúncia essa que será apresentada pela Procuradoria-Geral da República, Lula se reúne com o Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula, aliás, o presidente do STF, Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deve realizar amanhã, quarta-feira, dia 19, um jantar em sua residência com todos os outros ministros da Corte e o presidente da República, Lula. O encontro acontece em meio à expectativa para a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no âmbito das investigações de tentativa de golpe de Estado, investigações estas da Polícia Federal. O Procurador-Geral Paulo Gonet também foi convidado para o jantar, mas optou por não participar, segundo relatos de amigos de Paulo Gonet. A avaliação é que o encontro pode render críticas à atuação da PGR às vésperas da apresentação dessa denúncia. Procurado pela Folha de São Paulo, o STF não confirma a data do jantar, que a Folha apurou que será amanhã à noite.
No entanto, 3 integrantes da corte apontam que o encontro está marcado sim, e será amanhã, quarta-feira. A assessoria de imprensa do tribunal, do STF, afirma que ainda não há estimativa de gastos com o jantar, nem qual o cardápio que será servido, entre outros pontos. Os recursos para custear esse jantar sairão do orçamento do tribunal. A princípio, o jantar dos ministros com Lula e demais convidados iria acontecer em dezembro do ano passado, usando como pretexto uma celebração de fim de ano. O encontro acabou adiado pelas complicações do acidente sofrido por Lula no banheiro do Palácio do Planalto, onde ele cortou a nuca. Agora, o jantar acontece nos dias que devem anteceder a eventual denúncia da PGR contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, evento que deve ter grande impacto no mundo político com a reação de bolsonaristas. O grupo ligado ao ex-presidente já aponta que as investigações são baseadas em perseguição política e executadas de forma parcial. Nos bastidores do Supremo, ministros justificam que o jantar é uma cerimônia importante para aproximar os poderes, após períodos de instabilidade democrática durante o governo de Jair Bolsonaro. Um encontro parecido ocorreu em dezembro de 2023, também na casa do ministro Luiz Roberto Barroso. Na época, o Congresso articulava a aprovação de propostas que limitavam decisões individuais de ministros do Supremo, que é as chamadas decisões monocráticas, sem a participação do Pleno do Tribunal, que é formada por 11 membros, 11 ministros. Aqui tem uma matéria, aliás, uma entrevista de página inteira com Yasky Mounk. Esquerda está presa em uma torre de marfim. Cientista política germano-americano vê censura na regulação das redes sociais. Diz que a esquerda passou a se considerar parte do establishment e que deveria recuperar suas raízes como defensora da liberdade de expressão. Esse establishment é o chamado status quo. Esse professor tem 42 anos, ele é professor de Relações Internacionais na Universidade de Johns Hopkins, nos Estados Unidos, PhD em Governo pela Universidade de Harvard, também nos Estados Unidos, e autor do livro O Povo contra a Democracia. Outro livro dele, O Grande Experimento, e também outro livro, A Armadilha da Identidade. Primeira matéria na editoria de mercado diz: Estados Unidos já impõe tarifa à maioria dos itens mais importados do Brasil. O Brasil, por sua vez, adota certa reciprocidade e cobra impostos bastante semelhantes entre os bens americanos. O presidente Donald Trump volta a falar em injustiça comercial de parceiros. O dólar sobe para R$ 5,71 após registrar o menor valor em 3 meses. Governo Lula vê alta de juros e perda de mercado no comércio global como riscos sob a presidência de Donald Trump.
A Bolsa de Valores argentina tem forte queda de 5,6% após o escândalo de Milei com a empresa de criptomoedas, a Libra. A ação judicial afirma que o elogio do presidente à empresa Libra afetou 40 mil pessoas. O ultraliberal diz que não promoveu a empresa, apenas divulgou a moeda. A atividade cresce 3,8% em 2024, mas perde força no fim do ano, aponta o Banco Central. O IBC-BR, considerado um sinalizador do PIB, do Produto Interno Bruto, recua 0,7% em dezembro, resultado pior do que o esperado. Disse Lula: o povo precisa aprender a saber a quem xingar. Disse ele sobre a gasolina cara. Petrobras não é a única culpada e tem de vender direto para grandes clientes, defendeu Lula ontem no evento da Petrobras no Rio de Janeiro, um evento para uma licitação para comprar mais navios para a Transpetro. A estatal Petrobras volta a dar palanque à petista com promessa de investimentos. Energias renováveis impulsionam recorde de fusões e aquisições de empresas no setor elétrico do país. Cerca de 20% da movimentação em 2024 foi de empresas não ligadas ao segmento que compraram ativos de energia solar ou de energia eólica. Crise de imagem da marca Tânia Bulhões é exemplo dos problemas e riscos da era das cópias. Diego Barreto: vento joga a favor e alta temperatura talvez não esteja incomodando entregadores. Esse Diego Barreto, é o diretor de executivo dessa empresa iFood, que entrega esses motoqueiros que fazem entrega pelas ruas das cidades brasileiras. E o Diego Barreto afirma que chuva é condição pior do que o calor extremo para a atividade dos motoqueiros nas ruas, dos entregadores. Empresa aposta na inteligência artificial para desenvolver soluções contra fraudes no aplicativo e atrair novos clientes para restaurantes. A ANS, Agência Nacional de Saúde, ela propõe plano de até R$ 100 sem pronto-socorro. Proposta prevê cobertura apenas de consultas e exames. Nova modalidade ainda passará por avaliação pública. R$ 100 a pessoa paga por mês, segundo a proposta aí da Agência Nacional de Saúde. A pessoa paga R$ 100 por mês e tem direito a consultas e exames. Se precisar de um socorro, aí tem que ir para a UPA, um pronto atendimento. Previdência. Revisão da vida toda do INSS tem 3 votos no STF contra devolução de valor. O julgamento ainda está em andamento. Preço de imóvel deve subir com retração em lançamentos. BNDES libera R$ 900 milhões e a Embraer vende 6 jatos para a Horizon Air. A Renault assina acordo inicial para parceria com a chinesa Geely no Brasil. Renault é a montadora de automóveis
Xi Jinping, presidente da China, diz a líderes da iniciativa privada que a abertura vai prosseguir. Morre Francesco Rivella, o pai da Nutella, ele que criou esse produto do chocolate Nutella. Ele morre aos 97 anos de idade. Editoria de Mundo. Enquanto europeus debatem, Estados Unidos e Rússia iniciam diálogo sem a presença da Ucrânia e diálogo para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Reino Unido propõe enviar tropa de paz ao país do leste europeu, em sugestão vista como inapropriada pela Alemanha. O presidente Zelensky volta a rejeitar imposição de acordo. E nessa imposição de acordo está a Ucrânia ceder territórios para a Rússia. Ex-presidente da Argentina vira réu em caso de agressão contra a ex-esposa. E o ex-presidente argentino é o Alberto Fernandes. Ele vira réu por agressão à ex-primeira-dama Fabiola Yanez. Esta foto é no Oriente Médio. Palestinos acendem fogueira em meio a prédios destruídos no campo de refugiados de Jabalia, na faixa de Gaza. Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, descarta a criação de autoridade palestina em Gaza e defende o plano de Donald Trump para retirar todos os palestinos da faixa de Gaza. 2.300.000 pessoas. Papa segue hospitalizado com quadro estável e complexo de bronquite, afirma o Vaticano. O pontífice, de 88 anos, que não apresenta febre, foi internado na sexta-feira, dia 14, com infecção polimicrobiana das vias respiratórias. Aqui embaixo dessa matéria sobre o Papa, a aeronave capota ao pousar em Toronto, no Canadá, e deixa pelo menos 15 feridos. Editoria de Cotidiano da Folha de São Paulo. O Rio de Janeiro atinge nível 4 de calor pela primeira vez e abre pontos de resfriamento na cidade. Marca é atingida quando o termômetro registra de 40 a 44 graus Celsius por ao menos 3 dias consecutivos. A sensação térmica, na verdade, ultrapassa os 40 graus. Isso no Rio de Janeiro. E em São Paulo, com 30 graus, que é a terra da garoa, né? Conhecida, não é mais a terra da garoa. Com 34 graus Celsius, a cidade de São Paulo tem o dia mais quente deste verão. Temperatura acima de 40 graus aumenta risco de morte entre idosos, diz estudos da Fiocruz. Trabalho usou, entre outros, 466 mil registros de mortalidade no Rio entre os anos de 2012 e 2024, associados à nova medida de exposição ao calor. E a Fiocruz é a Fundação Oswaldo Cruz. Na cidade de São Sebastião, ainda tem família morando em áreas afetadas e traumas por chuva. Após 2 anos da tragédia, que deixou 64 mortos no litoral de São Paulo, parte dos atingidos vivem em unidades construídas pelo governo estadual. O bairro possui obra de contenção. Após onda de calor, o Rio Grande do Sul tem alerta de temporal até esta terça-feira,
dia 18. Atentado contra o ex-prefeito de Taboão da Serra, cidade de São Paulo, nas eleições passadas foi forjado, diz a polícia. Polícia Civil e Promotoria Pública fizeram operação que mirou os supostos envolvidos. A defesa do ex-prefeito Aprígio nega acusações e diz que ele é inocente. Ladrão chuta e morde dedo de mulher de 67 anos para roubar a aliança dela, em São Paulo. Vítima foi abordada enquanto praticava exercícios físicos em avenida na zona oeste da capital paulista. Assaltantes estavam de motocicleta e essa senhora estava sem dinheiro, sem celular, o que tinha de valor era a aliança. E o ladrão mordeu o dedo dela para arrancar a aliança. O carro Hyundai, o HB20, lidera a lista de carros mais furtados e roubados na Grande São Paulo. Mostra levantamento que a Folha de São Paulo teve acesso. Lá o mais roubado é o Hyundai HB20. Com certeza o seguro desse carro está nas alturas, porque ele é o mais visado dos ladrões. Projeto multimilionário quer transformar o estádio Canindé em arena para 35 mil torcedores. Custo estimado da obra é de 500 milhões de reais e inclui reforma ou reconstrução do estádio. Nova área social também está previsto no projeto e amplo estacionamento. E está aqui a maquete da proposta de ampliar o estádio do Canindé para 35 mil torcedores. Projeção de como ficará o Canindé e a sede do time da Portuguesa de Desportos. Página de saúde, matéria: pessoas com diabetes tipo 1 têm dificuldade de receber tratamento adequado na rede pública. Gasto com insumos pode variar de R$2.000 a R$5.000, conforme a necessidade de cada paciente. Via judicial é usada para obter tratamento adequado, mas nem vitórias em processos asseguram o acesso ao qual o paciente precisa. 600 mil pessoas no Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, tem hoje a diabetes tipo 1. É o total da população com diabetes, estima, e o total da população, isso aqui, 600 mil pessoas, só diabetes tipo 1. E o total da população com diabetes em geral, estima a Sociedade Brasileira, chega a 20 milhões de brasileiros. 92,3 mil é o número de crianças e adolescentes, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, com diabetes tipo 1 no Brasil. Quer dizer, das 600 mil pessoas, 92 mil são crianças e adolescentes que têm a diabetes tipo 1, que é a mais agressiva. Sem doses prestes a vencer, a cidade de São Paulo não vai ampliar faixa etária para a vacina contra a dengue. Pesquisador brasileiro vence o prêmio Taylor Prize, o Nobel do Meio Ambiente. Eduardo Brondizio, professor da Unicamp e da Universidade de Indiana, divide a laurea, o prêmio, a primeira
dada em 52 anos a um sul-americano, com a ecóloga argentina Sandra Dias. O presidente da Petrobras diz que a foz do Amazonas terá a melhor segurança ambiental. Primeira matéria na editoria de esportes diz: agora no top 70, João Fonseca admite surpresa com objetivos alcançados precocemente. Após título conquistado no domingo em Buenos Aires, tenista carioca de 18 anos estreia hoje à noite no Rio Open, cercado de expectativa. A capa do caderno ilustrado, o caderno de cultura e entretenimento da Folha, diz o seguinte: a nova travessia. Fora da Globo há 2 anos, a atriz Giovanna Antonelli estreia Rio de Sangue. É um filme de ação da Disney, rodado na Amazônia, com que tenta fugir das peruas cômicas das novelas. Ainda estou aqui, o filme é mais sintonia de um cinema carente que fruto de arte. Quem escreve essa crítica é Raul Artuso. O drama de Walter Salles falha, segundo o crítico de cinema, falha ao tentar criar um mundo ficcional que vale a atual realidade brasileira, além da simples encenação do texto. Outra crítica de cinema. No filme O Último Azul, a Amazônia se torna refúgio para corpos velhos e subjugados. E esta crítica é escrita por José Henrique Mariante, filme brasileiro de Gabriel Mascaro, que briga pelo Urso de Ouro em Berlim, retrata a saga de mulher que tenta fugir de um Brasil totalitário. Setembro 5, que estreia hoje nos cinemas, constrói um retrato crível, mas imperfeito, da imensa rapidez do jornalismo. E esse filme trata daquele ataque terrorista. Ele é indicado ao Oscar, esse filme, e ele trata daquele ataque terrorista nas Olimpíadas de 72. Primeira grande cobertura ao vivo da TV. Debate de maneira superficial a ética da profissão de jornalista. Aqui a matéria de capa da Ilustrada: Giovanna Antonelli, ex-musa da Rede Globo, quer papéis que a façam sentir tesão, diz ela. Sem contrato fixo na emissora, a atriz se arrisca em drama nacional da Disney, enquanto lança Beleza Fatal, nova novela rodada pela Warner. Agora vamos para as páginas internas. Aqui é o caderno de veículos da Folha. Estou aqui passando para os senhores. Centro de reciclagem mostra como os carros morrem para ganhar vida. Essa centro de reciclagem é da BMW. Brasileiro vence competições e vira referência no martelinho de ouro. O carro Eclipse Cross ganha novas versões e passa por teste de desempenho. Agora, as páginas internas do jornal Estadão. E a primeira nota da coluna do Estadão é um assunto que o Edson Silva abordou nos comentários dele dentro do nosso primeiro bloco de notícias. Diz o seguinte: o advogado Cacai, muito conhecido lá em Brasília, sobre críticas a Lula. Ele disse, depois que ele soltou essa carta aberta, criticando Lula,
Ele diz: recebi elogios de ministros pela coragem de falar. O advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro, mais conhecido por Cacai, surpreendeu o ambiente político ao divulgar uma carta com críticas ao presidente Lula. Não pelo teor, mas pelo fato de ele, um petista de carteirinha, verbalizar uma queixa recorrente nos bastidores do governo e do Congresso. Abre aspas. Ministros e senadores me mandaram mensagem elogiando minha coragem. Evidentemente, não vou abrir quem mandou, fecha aspas, quem mandou as mensagens, fecha aspas, afirmou Cacai à coluna do Estadão. As reclamações ocorrem desde o início da gestão Lula III e têm aumentado à medida que a popularidade do governo despenca. Como mostrou a coluna, nos últimos dias, governistas da esquerda ao centrão dizem que Lula padece do mesmo mal de Jair Bolsonaro, ao só ouvir quem não tem coragem de falar o que é preciso ser dito. Apesar do tom elevado na carta pública, o advogado Cacai disse à coluna do Estadão que mantém o apoio incondicional ao ex-presidente. Na carta, Cacai também não citou nomes, mas em Brasília ontem, políticos diziam não ter dúvidas de que a queixa de Cacai sobre Lula que Lula está isolado e capturado por questões políticas e pessoais, tem destinatários certos. Primeiro, o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, e também a primeira-dama, Janja da Silva. Eles que estariam blindando o presidente Lula. Procuradas as assessorias tanto da primeira-dama como da Casa Civil, não quiseram comentar o assunto para a coluna do Estadão. Continua ainda a nota da coluna do Estadão. Cacai enviou a carta crítica inicialmente no grupo de WhatsApp que tem lá apoiadores do Lula, nesse grupo de WhatsApp. Segundo apurou a coluna, 5 ministros fazem parte desse grupo de WhatsApp. O ministro Fernando Haddad, da Fazenda, Vinícius de Carvalho, da CGU, que é a Controladoria Geral da União, o Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, o Jorge Messias, da AGU, que é a Advocacia Geral da União, e também está nesse grupo de WhatsApp a ministra Aniele Franco, da Igualdade Racial. Por lá, dentro do grupo, silêncio absoluto e constrangimento por causa da carta do advogado criminalista Cacai. Ainda é destaque aqui na coluna uma foto do senador cearense Eduardo Girão, ele que representa o Ceará lá no Congresso Nacional e ele é filiado ao Partido Novo. Eu pronto falei que todo edição, todo dia, a coluna traz uma frase com essa seção pronto falei. E o pronto falei do Eduardo Girão diz o seguinte, abre aspas, é inadmissível que o Senado esteja há 15 dias sem sessão de plenário, o que impede a oposição de discursar, de usar a tribuna. Não pode ser, continua Eduardo Girão, o Senado não pode ser um puxadinho do governo federal e do STF, do Supremo Tribunal Federal. Na página de editoriais de hoje do Estadão, são abordados 2 assuntos. O primeiro, Lula, o pequeno grande irmão. Presidente quer que o STF regule as redes sociais para nos moralizar.
Tamanha ignorância ou malícia impõe ao Congresso prudência no exercício de suas competências e intransigência na sua defesa. Segundo editorial, o perigo de um judiciário sob suspeita. A se confirmarem as múltiplas suspeitas de corrupção no judiciário, vindas à tona no último ano, o sistema de justiça, já cronicamente disfuncional, poderá entrar numa crise aguda. Primeira matéria na editoria de política do Estadão. PT Nacional retira regra que limitava a reeleição e estimulava a renovação interna na legenda. O Diretório Nacional suspendeu ontem norma que impedia filiados de exercerem mandatos eletivos e na direção partidária por mais de 3 vezes consecutivas. A reunião aprova volta da eleição direta para a presidência do partido. E essa eleição direta, ela também se estende não só na nacional, como também agora para os diretórios regionais. Advogado do grupo pró-governo critica presidente, é a matéria do Cacai. Deputado Mário Frias aluga imóvel de cunhado do seu chefe de gabinete. Deputado do PL gastou, desde agosto do ano passado, R$41 mil em verba pública para pagar a locação de um andar de um prédio lá em Limeira, São Paulo. E esse prédio é de um cunhado do chefe do gabinete dele lá em Brasília. Tabuão da Serra, interior de São Paulo, atentado contra ex-prefeito foi forjado, diz polícia e o Ministério Público. Justiça de São Paulo penhora 18 imóveis do Paulo Maluf para pagar uma condenação por uso de dinheiro público para promoção pessoal. O processo tramita, sabe desde quando? Desde 1993. Só agora é que tem a condenação de mandar penhorar 18 imóveis do Paulo Maluf lá em São Paulo. O Estadão pediu manifestação da defesa do ex-prefeito e ex-deputado, mas não houve um posicionamento até a noite de ontem, no fechamento dessa matéria. 417 milhões é o valor cobrado de Maluf em condenação. 2,7 milhões de reais é o valor estimado de uma casa no Guarujá, que está na lista de bens penhorados. Só uma casa no valor de 2 milhões e 700 mil. Mas a dívida toda, olha, se a condenação é 417 milhões, avalie o quanto não foi o prejuízo causado nessa operação pelo ex-prefeito Paulo Maluf. Isso em 1993. Só agora saiu a condenação. Primeira matéria na área internacional é sobre a fraude lá das criptomoedas na Argentina. Crise na Argentina. Justiça investigará envolvimento do presidente Javier Milei em fraude de criptomoeda. Fraude dá prejuízo estimado em 286 milhões de dólares, 286 milhões de dólares e afeta 75 mil pessoas. Oposição pede impeachment do presidente, que diz ter sido enganado e abre investigação própria. Agora vamos para as páginas internas do jornal O Globo. O primeiro editorial do Globo trata sobre o seguinte assunto. Diz assim: é urgente
reformar a previdência de estados e municípios. Em 63% das prefeituras brasileiras e 37% dos estados, regras do funcionalismo são mais brandas que as regras da Previdência Federal, cuja reforma foi em 2019. Segundo o editorial, integração de dados é essencial para combater furtos de celular, de aparelho de celular. Estados devem priorizar o crime e o governo federal deve unificar as informações de aparelhos celulares roubados. É uma matéria que é a manchete de página de hoje do jornal o Globo. É uma matéria exclusiva, o levantamento feito pelo jornal o Globo, a matéria publicada na editoria de Economia, dizendo assim: gasto público, penduricalhos. Judiciário pagou quase 7 bilhões de reais em remunerações acima do teto em 2024. O Judiciário pagou quase 7 bilhões em remunerações acima do teto estabelecido pela Constituição durante o ano passado. Aponta o levantamento do Globo com base em dados do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O órgão disse em nota que, abre aspas, muitos dos pagamentos citados são passivos relativos a decisões judiciais que deram ganho de causa a esses profissionais para o pagamento desses valores. Fecha aspas. Na primeira reportagem da série, Estado Eficiente, sobre a ineficiência dos gastos públicos nas 3 esferas, judiciário, legislativo e executivo, que o Globo publica a partir de hoje, os dados apontam que as despesas com os chamados penduricalhos nos vencimentos atingem todas as esferas da justiça. Há tribunais em que superam um rendimento extra de R$500 mil por magistrado por ano. Em alguns casos, não há incidência de imposto de renda sobre o valor. Na média de todos os tribunais do país, nas esferas estadual e federal, o pagamento acima do teto para magistrado foi de R$270 mil em 2024. Com esta matéria do jornal Globo, nós encerramos aqui o nosso primeiro bloco de notícias desta terça-feira, 18 de fevereiro de 2025, agradecendo a sua honrosa audiência. Os números do mês passado nos mostrado pelo YouTube são muito bons. Muito obrigado pela sua audiência. Continue com a programação da TV da Transparência. Como disse o Edson Silva no seu comentário, conteúdo quantitativo e qualificativo de qualidade você tem aqui na programação da TV da Transparência. Mais uma vez, muito obrigado.